o IPEA, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Instituto Sou da Paz diz que a proliferação de armas no Brasil, ele aumenta a incidência de crime, ele aumenta a incidência de homicídio, então nós temos pesquisa. Antes, chorar a mãe do bandido se tiver que matar, porque não vai, né, não tem o que fazer, do que chorar a minha mãe. Não podia chorar ninguém. Mas aí é uma decisão do cara. Aí é inárnico. É utopia. Deixa ela terminar. A liberação de armas contribui para tragédias, massacres e conflitos. Quem concorda pode vir à frente. Eu concordo porque a própria Polícia Federal do nosso país, ela, em várias investigações, concluiu que grande parte dos armamentos utilizados por facções, eles foram adquiridos por pessoas da sociedade civil, sobretudo os CACs, porque entre 2019 e 2022 nós tivemos uma liberação em que o próprio Exército Brasileiro informou pela sua inteligência que não tinha os registros de todas as armas vendidas. Então, quando você tem uma liberação de armamento para a sociedade civil, em que você não tem bons modelos de controle, você vai criar certamente uma barbárie dentro da sociedade civil. Meu nome é Franklin Andrade, eu tenho 35 anos, advogado de formação. Trabalho no município de São Paulo, na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Eu sou o contrário ao armamento da sociedade civil, porque as pesquisas demonstram que no Brasil, mais de 70% de todos os homicídios são realizados a partir de armas de fogo. Por isso, é necessário que a sociedade civil não esteja armada. Eu acho que a gente já está acostumado com isso, né? A quantidade de reportagem que a gente vê na televisão, de tragédia, de pessoas que não sabem manusear uma arma, ou de criança que tem os pais são militares, ou não, mas dentro de casa. Já é comum, a gente vê tanto isso na televisão, isso acontece a todo momento. E aí eu acho que é o seguinte, já tem essa questão de opressão da polícia, mas mesmo que a polícia tenha razão no caso, se tem várias pessoas onde a polícia já sabe que eles estão armados, a polícia não vai chegar perguntando, não vai chegar devagar. E todo mundo que estiver ali vai estar no meio, a polícia já vai chegar da forma que tem que chegar de fato, são várias pessoas. Então a polícia está lá para fazer o papel dela, mas vai ser um massacre, porque são várias pessoas. Então eu acho que a tragédia já é comum, massacre também já é comum, e eu acho que a liberação da arma só vai deixar isso de uma forma maior ainda, vai ser surreal. E pessoas que não fazem parte disso vão acabar sofrendo também e vão estar no meio do massacre da mesma forma. Meu nome é Ingrid, eu tenho 35 anos, eu sou formada em logística, porém atualmente eu trabalho com eventos no geral. E eu sou contra o armamento porque eu acho que, em primeiro lugar, deve vir a segurança acima de qualquer coisa, e eu acho que a responsabilidade de cuidar da segurança da sociedade não são dos civis, seria da Polícia Militar, da Polícia Federal, enfim, da polícia de uma forma geral. Eu acho que quando chove a gente se molha, né? Então, se a gente colocar mais arma na rua, a gente vai ter mais morte. Isso é básico, né? A questão é a seguinte, a arma existe, a arma é uma realidade. Pessoas morrem através dela. A gente quer controlar isso, que é uma doença, o ódio é uma doença, e ele está em franca expansão no nosso país. E a vazão desse ódio pode se dar através de um debate saudável, como o que nós estamos fazendo, ou através de pura truculência. É a escolha que a gente faz, né? A gente quer ser o mais animalesco que tem dentro da gente, a gente quer ser bestial, ou a gente quer considerar, a gente quer refletir, a gente quer pesar as coisas. Então, essa é uma opção. Eu também sou católico, né? Eu sou cristão, mas católico, e acho que dentro do amor de Cristo, da palavra de Deus, nunca se viu a necessidade de uma arma. E ele é o mais poderoso de todos nós, né? Então, assim, ele não precisou matar ninguém, né? Ele disse para Pedro, né? Ele não falou assim, agora dá um tiro no petista, Pedro. Não foi isso que ele falou. Ele falou que quem viver pela espada, morrerá pela espada. E eu acho que não tem como a gente imaginar um resultado diferente de morte com armas. Ninguém vai pintar o cabelo com a arma, vai usar para matar, né? A lógica é essa. Eu sou músico de profissão, eu tenho 35 anos. Eu sou contra o armamento por uma perspectiva de proteção à vida humana e de responsabilização do Estado pela nossa segurança. Eu acho que a polícia tem que ter a prerrogativa da arma e não o bandido. Quem discorda
pode vir à frente. Si vis pacem, para bellum. Ou seja, se queres paz, prepare-se para a guerra. Tá? Hoje nós temos um Estado militarizado, armado, tá? Que chama-se Estado de Israel, e nós tivemos claramente, tá? A utilização de armas para defender o povo, para defender a pátria, para defender os lugares que estavam sendo invadidos, que foram assassinados, que foram trucidados, tá? Foram defendidos por cidadãos preparados. Nenhum cidadão de Israel deu tiro de alegre na cabeça de um outro cidadão de Israel. Não houve isso. Houve a utilização da arma para defesa pessoal e dos seus. Então, você chegar e falar assim, vai haver um aumento do assassinato, o aumento... Papo furado, gente. É papo furado, cara. Se você está armado, entenda bem, olha o contexto. Eu estou armado porque eu tenho a liberação da lei, eu tenho treinamento, eu tenho toda uma preparação, ok? Para minha família, saber que tem uma arma em casa é uma segurança. Eu portar essa... A gente está discutindo muito arma dentro de casa. Dentro de casa é um parâmetro. Você portar uma arma fora de casa é um outro parâmetro. Você se defender dentro da sua casa, a lei regra de uma forma. Atenuante. Você se defender fora de casa, a lei regra de outra. Agrava, né? Ok? E você tem a responsabilidade em ambos os casos. Agora, você dizer, eu sou um cidadão, não me torno um cidadão comum, porque eu estou armado. Eu não sou mais um cidadão comum. O que você reza é que o cidadão comum não está armado. Cara, se eu estou armado, eu não sou um cara comum. Meu nome é Arlindo da Cruz Filho, tenho 63 anos, sou engenheiro civil, já fui policial militar, fui soldado policial militar, meu RE 854024, dígito 1. Sou a favor do armamento, porque é uma forma de você equilibrar as situações de um cotidiano caótico, principalmente neste país. A única certeza que um bandido tem hoje, quando você desce de um ônibus para ir até a sua casa, é que você não está armado. A única certeza que um estuprador tem hoje é que você não está armada, você entende? É a única certeza que ele tem. Agora, se tem essa liberação, o que vai acontecer? Pô, será que ela tá? Será que ela não tá? Será que eu vou? Será que ela não vou? Então, a pessoa fica meio... O próprio bandido intimida, entendeu? Ninguém tá falando de pegar a arma, vamos pegar lá e vamos matar o fulano. Não tá falando isso. É realmente para nossa defesa. Como ele falou, vamos falar na parte de fora. Um exemplo, você vai descer lá do ônibus, sei lá, você vem vindo e ele tá ali, tá de olho em você. Ele vai pensar duas vezes, você não vai pensar? Pô, mas hoje não, hoje ele não vai pensar. Ele vai olhar e vai falar, pô, tá fácil. Uma mulher sozinha. Ontem mesmo, eu desci, eu estava numa rua escura, vim sozinha. Era 2 minutos a pé, mas 2 minutos que poderia ter acontecido muita coisa. Então, se ele passa, ele me vê ali, pô, fácil. Não, fácil. Mas se ele pensa que eu posso ter uma arma, ele vai pensar das vezes. Outra coisa, se ele vier na minha direção, eu só... Pô, hoje ele tem... Calma, hoje ele tem certeza que se eu fizer assim, ela não tem nada. O máximo que ela vai ter o spray de pimenta, vou meter o pé na cara dela, caiu. Se eu fizer assim, o cara vai falar, não, peraí, eu não sei se é uma arma ou se não é. Então, meio que intimida assim, é para nossa proteção, entendeu? E é como eu falei, antes,
chorar a mãe do bandido se tiver que matar, porque não vai, né, não tem o que fazer, do que chorar a minha mãe. Antes de chorar ninguém. Então, mas aí é uma decisão do aí cara. é Nárnia. É utopia, né? Pessoal, deixa ela impossível. terminar. Aí o leão... Mas aí é impossível. Arlindo, vou pedir para ela terminar, por favor. Aí é impossível, entendeu? Porque você pensa na situação. Você tá lá, o cara escolheu. Se o cara morrer lá na hora que você der um tiro, vai fazer o quê? Ele escolheu aquilo para a vida dele. Quando o bandido sai armado pra rua para matar, para roubar, ele escolheu que ele pode morrer daquilo. Então, é uma decisão dele. Então, se eu, sem querer, que eu não gostaria, matar ele, foi uma escolha dele, não foi minha, não. A minha escolha foi só me defender. E se para me defender, vou ter que fazer isso, o que eu posso fazer? Então, meu nome é Andréa Barbosa Caneschi, eu sou de São Paulo, capital, sou bailarina. Eu sou pró-armamento porque eu quero ter o direito de defender a minha família, os meus filhos e o meu patrimônio. Só falando umas coisas em relação a... Vocês estavam falando, eu sou cristão também. Mas na Bíblia existem várias histórias e versículos que dizem arma. Um exemplo simples, Sansão usou uma queixada e matou um monte de gente, entendeu? Então isso acontece. Ele foi escolhido, libera as pedras, ele foi escolhido como libertador de Israel, mas falhou em certo ponto. Mas enfim, não é essa a questão agora. Mas assim, essa ideia de se a gente ter muita arma, que nem você estava falando, Carlos, de que muita arma significa mais matança. Não é bem verdade isso. Você estava falando que você está na chuva, a gente vai se molhar, então se tem mais arma, pessoas vão mais morrer. Não necessariamente. Por quê? Fala um pouco da minha realidade, né? O meu pai, como ele foi atirador, sempre teve arma. Ele tem até hoje. Já teve vários tipos de arma. Ele nunca machucou ninguém. Então, assim, pelas armas que já passaram lá em casa, pelos tiros que ele deu, nunca machucou ninguém. Então, assim, instruiu vocês. A arma, ela não é um meio para que eu mate alguém. Às vezes a arma pode ser um meio para que eu me proteja, como a gente já até falou, é uma maneira de intimidar, é uma maneira, mas não necessariamente. A arma eu só vou usar no último caso, no caso extremo, quando a gente já chegou, que nem o fato que eu coloquei. Você e seu pai são saudáveis, tem pessoas que não têm tanta saúde mental. Por assim. isso é muito mais importante a gente combater a saúde mental do que a arma, e também certo? podemos falar disso, também entendeu? que seja feito. Eu acho que o investimento em relação até uma saúde mental, uma compreensão melhor em relação de como usar arma, seria melhor do que de eu não ter esse direito de usar arma. Exato. Entendeu? Então, a gente está concordando aqui e a gente defende o fato de que você deve ter esse direito de ter arma. Mas isso não é de uma maneira banalizada. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, como ele colocou, lá no Israel o pessoal tem arma. Nos Estados Unidos também, praticamente quase a população inteira tem arma. As pessoas continuam roubando. Continuam morrendo. Continuam tendo crimes. E continuam matando. Sim, mas o fato é que é o seguinte, isso não significa, se a gente for colocar a diferença de países que não têm tanta arma quanto os Estados Unidos que têm muita arma, significa o seguinte, quer dizer que lá nos Estados Unidos tem mais crime do que aqui? Eu não sei. Mas o fato é que não é a arma que define isso, perfeito? Porque se eles têm muita arma, tem crime, como qualquer lugar do mundo tem crime, pessoas com muitas armadas, a população armada ou não, existem crimes, o fato é que de uma certa forma inibe mais o crime. A gente vê muito nos Estados Unidos a questão de crianças lá que entram e atiram nas escolas. É isso que eu ia falar, a modalidade de esporte preferido Mas deles. não são todos os Só que estados isso, também, né? só que é o seguinte, é maldade sua. Um monte de casos, gente. Columbine. Quantos casos não existiram? Só que isso a gente está vendo. Columbine foi só o primeiro. A gente está vendo esses casos de atiradores que entram em escolas e matam crianças, que são os próprios Já alunos. está acontecendo no Brasil também. São crianças que elas não têm o direito a ter esse porte, E mas pegam elas de quem? conseguem. De quem que elas pegam essas armas? Dos pais em casa. Então, mas o fato é o seguinte, por que isso não acontece no mundo mais de adulto em relação lá? Porque, por exemplo, existe um vídeo, que vocês procurarem, existe, de um cara que entrou na igreja, numa igreja lá, não sei qual a denominação, mas entrou e começou a atirar em alguém. Só que ele só conseguiu matar uma pessoa. Por que ele conseguiu só uma pessoa? Porque tinha um irmão lá que tinha uma arma e neutralizou o cara. Se ele não tivesse neutralizado, se esse irmão não tivesse com arma ali, amigo, talvez seria um massacre, como a gente já viu várias vezes. Então, meu nome é Dona Barbosa de Souza, tenho 42 anos, sou palestrante em psicologia. Sou a favor do pró-armamento porque eu acredito que as pessoas podem ter liberdade para ter acesso, porém, claro, com uma rigorosa regulamentação para que isso aconteça, né? Vamos supor, se a gente pegar no trânsito, as pessoas são muito estressadas no trânsito e tudo mais, e muitas vezes a gente vê muitas brigas e tal. Mas suponhamos que a gente estivesse numa sociedade onde as pessoas têm armas, ou elas têm esse direito e elas podem ter, que nem os Estados Unidos, Israel, por exemplo. O fato é que se eu for querer tirar satisfação com você, eu não estou sozinho na rua. Então se eu for sacar uma arma para ameaçar você, vai ter o Arlindo, vai ter o Franco, vai ter todo mundo. Tem arma, assim, mas quem que você pensa que é?
Eles podem neutralizar esse cara porque eu apresentei uma arma que eu estou oferecendo risco de vida a você e eles vão falar assim, você não tem esse direito. Então, assim, eu tenho que pensar muito em usar arma para tentar fazer qualquer maldade, qualquer coisa. Por quê? Porque qualquer um aqui pode ser um risco muito grande para mim. Exatamente. Então, essa é a questão. Se eu não tenho uma população armada, se ninguém... É muito difícil. Ninguém nem sabe como usar uma arma que não sei o que, não sei o que lá. O que acontece? Se eu for querer tirar uma satisfação com você porque eu tenho uma arma, eu sou um criminoso, ninguém vai me impedir de fazer isso. Eu me sinto muito mais confortável em ameaçar você. Eu gostaria primeiramente aí de refutar esse argumento, porque as pesquisas tornam a dizer. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais diz que se alguém utiliza uma arma e é vítima de roubo ou de furto, essa pessoa tem 53% mais chance de ser morta durante essa vitimização desse crime. Segundo lugar, nós temos como os países mais seguros do mundo, Portugal, Dinamarca e outros países nórdicos, sendo que a Dinamarca é o primeiro, Dinamarca, Noruega. Em nenhum desses 3 países aqui você tem uma liberação massiva de armas, nem em Portugal, nem em Noruega, nem em Dinamarca. E eles são países ultra seguros, né? Então, eu estou partindo por pesquisa. Por pesquisa. Se tem pouca criminalidade, não tem necessidade. Eu tô partindo, no Japão nem arma tem. Eu estou partindo de pesquisa, sabe, de ciência, não pelo que eu acho, tá? E aí eu gostaria também de partir aqui para o nosso Arlindo. O Israel está num momento de guerra, tá? E num momento de guerra você necessita, inclusive a lei brasileira, ela autoriza que no momento de guerra o Estado pode armar todos. Sim. No momento de guerra. Convocar todos, então isso também é parte de nós. Então Israel é um momento específico e eu acredito até que essa liberação de armas de Israel, ela não é totalmente profícua, porque eu não acho. Porque essa guerra demonstrou também um genocídio. Nós utilizamos força na medida adequada que o momento determina. E eu acredito que essa liberação de armas de Israel fez com que Israel utilizasse armas para determinar a exclusão de todo um povo do Opinião mapa. E aí... sua. Não, mas... Opinião sua. Não, o Tribunal Penal Internacional condenou... dele de toda a área. O primeiro-ministro de Israel condenou também o presidente de Israel por conta de genocídio. Ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional. Mas isso é não sou eu que estou político, falando. gente. Todo julgamento é não sou eu que estou falando. Para com então, isso. assim, imaginemos, porque o que acontece? Hoje, você portar a arma indiscriminadamente, hoje, no Brasil, é uma contravenção penal. Vamos lá. Entendeu? Então, imagine que... Eu compreendo vocês são a favor da arma, mas eu conheço muitas pessoas também que usam drogas, que usam crack. Fala, eu usei crack e nunca me fez mal. E essa pessoa diz que deveria usar crack. Então, se nós partirmos... Não é a mesma coisa, o exemplo não serve, desculpa, olha, mas não serve. O exemplo serve porque... É fato. Não, então... A droga que você vai usar é fato que vai fazer mal. Queira você acreditar nisso ou não. Agora a arma... Tenta tomar um tiro pra você ver se vai fazer mal. Então vamos lá. O IPEA, eu estou falando de ciência, eu estou falando de pesquisa. E o senhor está falando que acha que é tal coisa. Eu estou falando de pesquisa, um momento. Estou falando de ciência de pesquisa. O IPEA, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Instituto Sou da Paz diz que a proliferação de armas no Brasil, e estamos falando no caso específico do Brasil, ele aumenta a incidência de crime, ele aumenta a incidência de homicídio, então nós temos pesquisa. Então quando eu falo e eu conheço muitos que usam drogas e falam assim, não, mas eu usei crack e nunca me fez mal. Ah, mas eu usei K9 e nunca me fez mal. E esse é o específico, talvez é a ela não veja mal singularidade. ainda, né? Mas a ciência diz que usar droga faz mal. Não, mas mas o exemplo que você está usando é a mesma coisa que falar o seguinte, como eu dei o exemplo de que lá em casa sempre teve arma, meu pai sempre usou, você está querendo assim, então eu tenho que ter matado alguém.
Não estou falando isso. Porque eu estou falando o crack vai fazer mal que aceite você existem ou não. regras e existem exceções. Brasil, Se o senhor faz parte A Suécia da exceção, também não nasceu Suécia. O se o Japão senhor não nasceu faz Japão. parte da exceção, Isso foi construído. Se o senhor faz parte da exceção, é exceção. Existe pesquisa, Não, mas é regra. existe regra. ciência Brasil. dizendo que utilizar arma é perigoso para a sociedade civil. E o senhor fala da sua singularidade. Não, eu só dei um E ele exemplo. fala Frank, da não tô falando singularidade. que é regra, Frank, um exemplo. Brasil, qual é a região onde existe menor incidência de crime? Dentro do A Brasil? região? Do Brasil. Dentro do Brasil. Qual é a região? Região Sul. Região Sul. Região Sul. Sabe por quê? Porque o povo lá é europeu, né? Então, Sabe não, por né? quê? Não. Porque quase todo mundo tem arma. Eu fui para Gravataí há Contrário 2 à lei? meses. Por causa da região campeira, Primeiro né? escuta, depois nós vamos discutir. Eu fui a Gravataí, estava fazendo um serviço de engenharia lá, numa empresa grande lá, e ficamos alojados numa região rural. Tudo aberto, as vacas, os cabritos, tudo ali. Pô, eu tô vindo de São Paulo, que se você deixar a sua sombra aqui de bobeira, passa um cara e leva embora. Exato. Tá? Aí eu fui perguntar para um senhorzinho lá, eu falei, mas, ninguém encosta um caminhão aqui e cata umas 2, 3 res dessas ou carneiro para fazer o churrasco? Não. Por quê? Porque eles sabem Que vai levar bala. o que a gente tem aqui. Então, no campo você precisa... Você entendeu? No campo, escuta, eu estou falando a região sul. Tá, mas a região sul não é feita e que unicamente... é menos populacional, né? Não Que é onde tem feita menos unicamente... pessoas, né? Gente, não é feito unicamente de zona rural. Sim. Você tem uma zona urbana latente. Florianópolis, é grande. sabe? Porto Alegre, Curitiba. Estatisticamente, tá? É a região onde existe maior número de armamento. E estatisticamente é onde existe o menor número de Por crimes. vários fatores além da arma, né? Cara, A questão é... Que nem um mas exemplo. a nossa discussão está sendo em relação ao armamento. Santa Catarina toda, o estado de Santa Catarina tem menos gente que o município de São Mas Paulo. então, Mas não querido, importa. o nosso É problema equivalente. aqui... É equivalente. Se a Escuta, população tem um número de escuta. crime, tem menos população Você e quer menos falar crime, sobre tem que ser Dinamarca? equivalente. Tem que ser proporcional. Dinamarca, a Penha tem mais gente do que a Dinamarca. Exato. São Miguel, velho, junta Portugal, junta Dinamarca, junta Suíça, junta Noruega. A maior parte das Só cidades tem brasileiras São são maiores que os Miguel. países Agora, europeus. Então o grande problema é a quantidade de pessoas. Não é essa discussão que a gente tem aqui. É, porque não adianta, que nem você falou na Europa lá, que tem os menores índices lá e não tem necessidade de arma. Não tem jeito. É a mesma coisa que eu querer vender guarda-chuva no deserto. Não chove, não faz sentido. Pra que eu vou ter arma numa cidade porque é tranquilo? Não faz Exato. sentido. Agora, não é a nossa realidade. A arma não está A lá nossa porque a realidade cidade é é muito tranquila grande. ou a cidade é Sempre tranquila foi porque tranquilo. tiraram as armas de lá? A gente tem que fazer Não, essa mas pergunta. se é, foi mas nós estamos falando da realidade atual. Se lá é tranquilo, mais não tem necessidade de ter assassino arma. que viking. Pra quê? Então, Nem mas eu então, teria. São os A países tranqui- mais seguros hoje. A Suécia, tranquilidade... Mas eu não vivo num Noruega, país não, tranquilo. Escandinávia A toda. tranquilidade, ela é alcançada através de política pública que traga tranquilidade. Então, voltamos a quando... Nárnia. Então, quando Porra, eu Mas é que chego toda vez que a gente e falo, quiser olha, melhorar, por não Nárnia. ser tranquilo, vai fazer eu o quê? preciso de matar com arma, é difícil. Se eu tivesse em uma situação de perigo, eu mataria. Se eu tivesse numa situação de perigo, eu mataria, sem dúvida. Porque é ele ou eu, que seja ele. Concorda? Outra coisa, se eu tenho uma arma e veio um estuprador, como aconteceu na rua que eu morava ali no Tatuapé, hein? Aconteceu de entrarem dentro da casa da mulher, ó, não estou brincando, entraram dentro da casa da mulher, a primeira vez ela foi rendida, fizeram o que tinham que fazer e os ladrões foram embora e levaram tudo. Na segunda vez, o marido dela, ele já tinha uma arma, porque ele é policial, ele colocou no lugar, no esquema certinho. Quando aconteceu novamente que renderam ela, era uma senhora, aí ela foi entrando, eu não estou brincando, ela foi entrando assim, e aí ela foi em direção onde ela sabia que estava a arma. E eles não desconfiaram porque era uma senhora. Aí ela pegou e falou, quando ele deu, eles estavam em 3, quando ele deu
um descuidinho, ela abriu, atirou, não pegou nele, ele correu. Os outros dois que escutaram o barulho do tiro, eles desceram e ela continuou atirando, porque o que ela ia fazer? Ela continuou atirando conforme foi orientada. E ela poderia atirar, porque ele teve todo o esquema por trás disso. Quando saiu na rua, assim, que teve aquela bagunça tudo, um bandido ficou estirado no chão e morto. Aí a gente fala, ai, coitadinho, ele morreu. Não, ela atirou para se defender. Sabe lá se o cara ia estuprar, sabe lá se o cara ia matar, sabe lá se o cara ia fazer o quê com ela? Então, sim, ela se defendeu. Eu faria igual, exatamente igual. Claro que eu não vou atirar para matar. Eu sou a favor de a gente tentar se defender, ó. Para aí, não parou, se vê que o cara vai atirar, atira você. Porque se você fizer ser preparado, porque não é comprar uma arma na esquina e sair atirando, não é isso que eu estou dizendo. Você vai ter vai estar toda preparada para você poder usar a arma a seu favor. Deu um tiro no pé do cara, o cara larga ali e sai. Ela o ladrão deu o azar de ela ter atirado e ele correu assim e acabou atirando enquanto o cara saiu largado, morto no meio da rua. Ele saiu correndo da casa dela, louro, e os outros dois escaparam. Eu faria igual. Nunca mais entrou nenhum na casa dela. Eu faria igual. Igual. Eu mataria para me defender e para defender os meus filhos, sem dúvida. Bom, eu sou contra e jamais nem gostaria de passar por uma experiência dessa onde eu tivesse que matar alguém. Primeiramente, não é uma coisa que nem pensaria nisso. Porém, eu até estava falando com a minha esposa hoje de manhã, que ela perguntou, tá, você mataria alguém? Falei, se fosse preciso, sim. Então, e outra que eu digo que eu talvez nem faria isso se precisasse de uma arma em si. Porque vamos supor, se eu estivesse na minha casa e, sei lá, eu chego em casa e tem um cara tentando estuprar a minha esposa, sem arma nenhuma, eu vou com meus punhos e vou defender ela, e se precisar por alguma razão matar, eu vou ter que matar, entendeu? Porque eu não vou permitir que isso proceda, né? Então, é uma coisa que eu sou totalmente contra ter que matar alguém, porém, numa situação extrema, onde tem um perigo extremo, onde vai colocar em risco a vida de alguém, sei lá, uma criança, qualquer pessoa que seja, se fosse necessário, teria que fazer isso para evitar com que o inocente perdesse a vida em vez de uma pessoa criminosa. Basicamente, eu acho que nenhum de vocês, alguma vez na vida, usou arma. Eu já. Eu já. Tá. Mas o que a arma cria, principalmente, é um sentido de alerta a você. A arma te dá, essa possibilidade de você estar alerta. E para você, de repente, chegar ao ponto de atirar para matar, passou dos limites. A coisa não é simplesmente, eu levei uma fechada no trânsito, vou descer e vou matar o cara. Não existe isso. Não existe isso. Só para pessoas desequilibradas, né? Exato. É óbvio. Totalmente. É claro. Não pessoas normais. Agora, você chega para mim e fala, eu prefiro chorar no caixão do cara do que o cara rir no meu caixão. A gente veio para frente porque isso é uma questão. A gente estava até se perguntando ali, por que a gente não vai? Porque eu acho que todo mundo mataria numa situação de autopreservação, né? Isso é natural. E não é isso que a gente não está discutindo exceção, a gente está discutindo a regra. O problema é que, via de regra, a morte está institucionalizada no país. Não, espera um pouquinho. A fórmula com que ele propôs não foi isso, não foi instituir a morte. Não, sim. Deixa ele primeiro concluir. A concepção é exatamente essa, assim. Por que a gente falou assim, vamos para lá? Porque, assim, se eu precisar matar, eu mato, lógico. Todo mundo faz isso. Um cachorro faz isso. Qualquer pessoa, qualquer ser vivo protege a sua vida, né? O que eu estou colocando como perspectiva, é por isso que a gente veio, é que nesse ponto a gente concorda. Todo mundo mata se precisar. É instinto, né, do ser humano. Mas aí eu não acho que para matar seria necessariamente com uma arma. Não acho que seja só ligado a pessoas. Na verdade, para você se proteger, pode ser de um animal, pode ser... É instinto nosso. E eu acho que isso não tem como mudar. Nesse ponto, eu acho que não vai ter o tal do equilíbrio, porque na hora, quando tá você e a parede, ou você e a pessoa, você não vai pensar. É instinto.
E é esse ponto. O equilíbrio, nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente não tem 100% de equilíbrio a todo momento. Neste ponto, aí eu concordo. Porque se está entre a vida e a morte, ou uma pessoa que você ama, ou tem alguma coisa ali na sua frente, você pode fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém, aí sim. Mas aonde entra o equilíbrio? Porque não tem como você ter equilíbrio se você age por instinto. Ou é uma coisa ou é outra. Neste caso, que nem ele propôs, para a gente se proteger, aí eu concordo com questão de instinto. Mas eu não acho que isso necessariamente a gente precisa ter armas para a gente poder se proteger. Porque você não vai parar para pensar, você só vai agir. Mas você não consegue fazer isso com um cara... Com uma arma você sente. Mas é o ponto que eu falei. Armado. O risco de vida a gente não corre somente com um bandido. A gente corre risco de vida de várias formas. Se for, por exemplo, com um animal. Se você estivesse lá, tá nadando no mar, vem um tubarão. Ele nunca vai estar armado, ele não é um ser humano. Mas é que o tema é mais a arma, Mas ele é mais poderoso que você, essa questão. Sim, mas é isso que eu tô te A falando. arma deixa o outro mais poderoso. Mas você vai pra cima, a você ferramenta vai pra isso. agir. É sim, mas você vai agir de qualquer forma, porque é instinto, a gente pode morrer de várias formas. Tô falando do instinto em si, pra você se proteger, não tô falando da arma em si. Tô falando pra você se proteger. Isso você sempre vai fazer porque é por instinto. Se é por instinto, como você vai ter o equilíbrio? Aí vem a questão também da arma, porque você vai ter que ter o equilíbrio, você vai agir por instinto também, só que você tá com uma arma na mão. E não necessariamente você precisa usar a arma para você se proteger. Assim como a arma não é defesa, a morte também não é uma banal, assim, não é uma escolha. Eu não escolho morrer ou viver, eu luto para viver. Pô, a partir do momento que você entrou dentro da minha casa tentando me assaltar, você escolheu morrer, porque se eu tiver uma arma Eu jamais tiver faria isso, mas se alguém fizer, exemplo, nós temos que pensar no uso da força e mediar essa força, né? Ela tá falando de equilíbrio. Quem é que faz essa medição? Mas você A gente na hora... Quem é que pensa isso? Então, mas A a partir gente, do na hora- momento que vamos supor, um criminoso, Entra- que a gente está falando, entrar em casa, mas isso pode ser na rua, pode ser em Ele qualquer escolheu lugar. morrer. Mas a partir do se eu sou um criminoso e eu pego uma arma e eu aponto para você ou ameaço você de que eu vou te matar e eu não sou legalizado para usar isso como uma polícia, automaticamente eu já me coloco em risco. Você Porque escolheu é como se eu estivesse falando assim, eu estou correndo risco de ser morto por qualquer um. por tua escolha. Então, assim, é as consequências que você tomou. Cara, eu vou fazer um mal a você. Cara, se eu for te assaltar, mas ele tá apaisando, ele tem uma arma, ele vai te proteger com a arma dele. Mas mesmo tem que eu não outras tenha. pessoas ao redor, às vezes, também, Sim, né? tem. Aí é o Mas ponto. o assunto da arma faz com que você permaneça alerta. E quer queira ou não, se você está volto a falar, a zona urbana não é o Éden. Você tem que estar preparado. A Polícia Militar me ensinou isso. Que todo bandido, além de covarde, sem vergonha, e está preparado. E principalmente ter medo. Eu não tinha. Eu era da Moca. Então, A diferença é que o bandido não está Você preparado. acha que eu não vou proteger minha casa se alguém entrar lá? Eu vou também. Com certeza. O que eu tô dizendo é o seguinte, pra que a arma, no que a arma vai me facilitar? Então vamos eu lá. acho que o cara, eu acho, Eu vou te porque perguntar. é o que as perspectivas mostram, que o cara vai entrar na minha casa, vai pegar minha arma e vai me matar com ela. Tá, então deixa eu te acho que é falar. isso que vai acontecer. Então, tudo bem. Como é que você me perguntou qual foi a pergunta mesmo? Como que eu achava que você não ia se defender se alguém bandido entrasse na sua casa? Não, exato. Você acha que eu não vou me defender? Você acha que eu não vou defender minha casa? Lógico Suponhamos, que eu vou. ela é sua esposa, ele é o bandido, ele tá entrando lá e ele vai fazer alguma maldade pra ela. Tá os dois entrando, ó que lindo, tá os Eu dois... já pulei o muro. Peraí, olha que Na lindo, maldade. olha que lindo, tá os dois... Você não tem direito de Tá entrar os na casa dois dos outros sem entrando permissão. lá, tá os Eu dois... tenho uma arma lá, um cachorro enorme assim. Ó. Tá os dois entrando lá também. e ele vai fazer uma maldade com ela. Um vai te segurar. Se você tiver uma arma em casa, você viu que o cara tá, você já fica preparado. Você entendeu? Na hora que ele for tentar alguma coisa, você já se defende. Se tiver que matar, vai pra matar. Antes chora a mãe dele do que eu, do que a minha. E tá tudo certo. Eu discordei primeiramente porque a questão ela foi genérica, né? Em situação de risco, você mataria. E existem vários tipos de risco. Inclusive, a própria lei, ela determina que você não pode utilizar modos de defesa maiores do que a situação determina, né? Por exemplo, alguém que chega querendo furtar a casa, se essa pessoa ela não está armada e ela não apresenta um grave risco, eu não tenho por que matar, porque, primeiramente, a vida é algo que deve ser defendido até juridicamente, além da questão de material. Então, assim, como foi genérica, eu discordo sobre matar, porque eu acho que
deve ser usada uma força equivalente à situação. Concordo essa parte. Entretanto, quando nós levamos a discussão a um grave risco, e esse risco ele pode trazer injúrias ao corpo, como você falou, ou injúrias à vida, neste caso, eu acredito que é necessário que o ser humano se defenda, porque, do contrário, seria algo inimaginável para alguém. Queria agradecer a iniciativa do canal Espectro, espero muito sucesso para vocês. Eu acho que esse tipo de debate é importante, isso tem que ser promovido na sociedade, porque onde falta debate, sobra a violência, né? Acho que o debate traz a paz e a paz é fruto da justiça, né? Então acho que a gente só pode chegar na justiça com conversa, né? É um tema que a gente pode considerar que é um tabu, mas eu acho que também não tem nenhuma verdade é 100%. A gente está aqui para defender pontos de vista, mas eu acho que o ponto de vista, quem é contra, quem é a favor, sempre tem a agregar a outra pessoa também. Acho que entrar num consenso é importante. Às vezes quem assiste também não tem um ponto de vista que a gente tem e acaba agregando. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa porque traz pessoas da sociedade civil para debater assuntos muito importantes, como é o assunto do desarmamento. Obviamente, a experiência que eu trago, ela é um pouco mais enriquecedora, porque além do civil eu fui policial militar. Eu tive a oportunidade de não defender a polícia militar, nada disso, mas defender a minha opinião com o ensinamento que eu recebi da polícia militar. É super importante que esse debate, seria super interessante que esse debate se expandisse, possamos, de uma certa forma, também ter adicionado alguma coisa para o programa e para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Nossa, eu achei muito interessante, porque a gente quase não vê esse tipo de canal que aborda vários temas e respeita a opinião de cada um, entendeu? Então, eu acho que deveria ter muito mais, eu acho que a gente deveria expor mais as nossas opiniões, que às vezes muita gente, ninguém escuta, ninguém ouve, ninguém está nem aí. E o canal está dando atenção a temas assim tão importantes que as pessoas não se vê muito por aí. Assim, eu desejo até sucesso e gostaria de que crescesse muito mais esse tipo de situação. Eu acho que é maravilhoso. Então, de parabéns. Todo mundo, toda essa equipe aqui maravilhosa, super atencioso. Eu gosto muito de um pensamento, eu não vou lembrar o autor, mas diz assim: eu posso não concordar com o que você diz, mas lutarei com todas as forças para que você diga. Então, isso daqui é liberdade de expressão, e eu acho que é importante. Talvez muitos, e talvez em outros lugares, não teriam essa oportunidade de falar sobre argumentos contrários, e a gente poder trazer essas ideias, né? A gente sabe que às vezes no meio do nosso cotidiano, com os amigos, nem sempre alguns toleram e tal, assim, ficam meio bravos e tal. Mas quanto é bom a gente falar sobre ideias, porque a gente não está contra ninguém. A gente está contra, às vezes, uma opinião, que todo mundo tem direito de concordar ou não. E eu acho que isso foi sensacional. Saudável. O canal Espectro está de parabéns aí, que possam vir muitos debates aí para que possa enriquecer, porque todos aqui só ganhamos, ninguém perdeu nada.